Vamos agora dar uma olhada no código de uma possível implementação do algoritmo Minimax. Aqui no começo, a gente está importando os módulos Math, Cop e o NumPy. Aqui a gente está definindo as nossas constantes. X vai ser um string que vai receber o valor X. O vai ser um string que vai receber o valor O, que vai representar o jogador círculo. E empty, que vai receber o valor none. Aqui a gente já está definindo a nossa função initialState, que é aquela função que vai começar com um tabuleiro vazio. E aqui a gente está simplesmente retornando uma matriz 3x3 com a nossa constante empty, que tem o valor none, significando que todos os espaços do meu tabuleiro ainda estão vazios. Aqui mais abaixo a gente vai ter a nossa função player, que é aquela função que vai verificar de qual jogador é a vez. Então a gente tem aqui count O e count X, que vão ser as variáveis auxiliares aqui para fazer essa contagem. E aqui eu estou contando quantos Os ou X eu tenho na minha matriz. E se a quantidade de X for maior que a quantidade de O, é a vez do jogador O, se não, é a vez do jogador X, porque a gente definiu que o jogador X vai ser o primeiro a jogar. Aqui mais abaixo eu tenho a minha função actions, que vai receber um board, um tabuleiro, um estado, né? E vai me retornar o conjunto de ações possíveis naquele estado. Eu estou inicializando aqui essa variável possible actions, que vai ser um set vazio, e aqui eu estou percorrendo as minhas linhas e as minhas colunas e verificando se ela é vazia. Se ela é vazia, eu estou adicionando a linha e a coluna, as coordenadas, ao meu conjunto de possíveis ações. E no final eu retorno essas possíveis ações. Mais abaixo eu tenho a minha função result, que vai receber um estado e uma ação, e vai calcular o estado resultante, depois de realizada aquela ação. Então aqui eu estou criando essa variável possible actions, que está recebendo o resultado daquela função anterior que a gente viu, que são o conjunto de ações possíveis naquele determinado estado. Aqui eu estou verificando se a ação que eu recebi aqui como argumento ela está no conjunto de ações possíveis. Se não, eu vou lançar uma exceção, dizendo que ela não é uma ação válida. Aqui eu estou usando a função player para saber de quem é a vez e estou salvando aqui no current player. Nessa linha eu estou realizando a cópia do meu tabuleiro atual e aqui embaixo eu estou atualizando o estado resultante com base na ação que foi realizada. Então aqui é onde o tabuleiro é atualizado, com base na jogada do jogador círculo, jogador O, ou do jogador X. E no final eu retorno o novo tabuleiro. Essa função winner é uma função auxiliar que vai nos dizer qual foi o jogador vencedor. Aqui nessas duas linhas a gente está criando um tabuleiro para cada jogador. E esses tabuleiros eles vão espelhar a nossa situação atual, preenchendo com 1 se o jogador já fez uma jogada naquela casa, ou com 0 se não. Então aqui eu estou percorrendo as linhas e colunas e verificando se naquela casa eu tenho um X. Se eu tiver um X, eu vou adicionar a esse meu tabuleiro do X agora o valor 1. E se eu não tiver um X naquela casa, eu vou adicionar o valor 0. E eu faço a mesma coisa para o O. Essas duas linhas aqui é o complemento dessa lógica aqui, porque eu estou percorrendo linhas e colunas. Aqui eu estou acrescentando uns e zeros em uma linha e no final eu estou adicionando essa linha à minha matriz. Essas duas linhas aqui, elas estão transformando esse tabuleiro que eu criei para cada jogador em um array NumPy, para facilitar os nossos cálculos agora. Aqui nessas duas linhas, eu estou fazendo a soma das linhas do meu tabuleiro X, aqui a soma das colunas do meu tabuleiro X, aqui a soma de uma diagonal, aqui eu estou invertendo a matriz e fazendo a soma da outra diagonal, e aqui eu estou repetindo a mesma lógica para esse tabuleiro O, e no final eu verifico se o X somou 3 nas linhas, se somou 3 em colunas, se somou 3 em uma diagonal, ou se somou 3 na outra diagonal. E aqui eu faço o mesmo para o O. E nisso eu retorno o X, se o X tiver ganhado, ou retorno o O, caso o O tenha ganhado. Se não, eu simplesmente retorno nada. Aqui mais abaixo, a gente tem aquela função terminal, que vai dizer se o jogo acabou, né? Se a gente chegou no terminal state, que recebe aqui um estado, né? O tabuleiro, como argumento. Aqui eu verifico se alguém ganhou. Se alguém ganhou, eu já retorno true, dizendo que o jogo acabou. Se não, eu vou verificar ainda o meu tabuleiro e ver se existe ainda alguma casa que não foi preenchida.
Se ainda existir alguma casa que não foi preenchida, eu retorno false, dizendo que o jogo ainda não acabou. Se não, se ninguém ganhou e se não tem mais nenhuma casa vazia, eu retorno true, dizendo que o jogo acabou também, porque foi empate. Aqui a gente tem a nossa utility function, que é aquela que vai receber um estado e verificar qual foi a pontuação daquele estado. Aqui a gente está pegando e descobrindo se houve um vencedor. Se o vencedor foi X, eu vou retornar 1, que é o meu max player. Se o vencedor foi o O, eu vou retornar -1, que foi o meu min player. Se não, houve empate, então eu vou retornar 0. Aqui a gente tem aquela função min_value, que a gente vai utilizar dentro da função minimax, né? Que recebe um estado. Primeiro, eu vou verificar logo se esse é um estado terminal. Se for, eu já vou retornar o valor desse estado, se 1, 0 ou -1. Se não for, é agora que eu vou começar a avaliar as minhas opções e me colocar no lugar do oponente e avaliar todas as opções do oponente também. Vocês lembram que a gente tinha aquela variável auxiliar v, na qual a gente ia guardar o valor resultante das minhas possíveis ações? Então a gente está iniciando ela aqui com infinito, né? Para a gente garantir que desde a primeira verificação a gente tenha um número que é menor do que o infinito. Aqui eu estou avaliando todas as minhas possíveis ações e me colocando no lugar do meu oponente e verificando quais seriam as escolhas dele, assumindo que ele vai fazer sempre a melhor escolha. E no final, como é a min_value, aquela função que é associada ao min player, eu estou escolhendo a menor pontuação entre todas essas opções possíveis e atualizando a minha variável v e retornando ela no final. A função max_value é a mesma lógica, só que ao contrário, né? Ela vai querer o valor que maximiza a pontuação, só que a gente vai receber também um estado, vai verificar se esse é o estado terminal. Se for, a gente vai retornar o valor daquele estado, 1, 0 ou -1. E aqui, já ao contrário da min_value, eu vou inicializar a variável v com menos infinito. Vou percorrer todas as minhas possíveis ações no meu conjunto de ações, vou me colocar no lugar do oponente e avaliar todas as opções que ele pode fazer, assumindo que ele sempre vai fazer a melhor opção, e vou escolher a opção que vai gerar para mim o maior resultado possível e vou retornar esse valor. Agora a gente chegou na função minimax propriamente dita. Ela vai receber um estado também, vai verificar se esse é um estado terminal. Se ele for, vai retornar nada. Se não, ela vai verificar de quem é a vez de jogar. Se for o jogador X, a gente está fazendo aqui uma jogada inicial, em que vai ser na segunda linha, na primeira coluna. Se não for a jogada inicial, a gente está inicializando essa variável moves como uma lista vazia, vai percorrer todas as ações possíveis no meu conjunto de ações, e aqui é a etapa onde a nossa IA vai se colocar no lugar do oponente. Como a gente agora aqui é o jogador X, né, o max player, a nossa IA vai se colocar no lugar do min player, e por isso ela vai usar a função min_value. Essa função aqui ela vai retornar aquele menor valor entre as opções possíveis do oponente, porque ela vai assumir que o nosso oponente vai fazer sempre a melhor jogada. E assim eu vou adicionar esse valor aqui à minha lista moves, junto com a ação que foi feita. Aqui eu vou ordenar a minha lista moves do menor para o maior. E como eu sou o jogador X, o max player, eu estou querendo maximizar a minha pontuação, eu vou aplicar aqui um reverse nessa lista para eu ordenar em ordem decrescente, do maior para o menor. E no final eu vou retornar qual foi essa ação que foi realizada. Ou melhor, qual vai ser a ação que a minha IA vai tomar. Qual vai ser a jogada que ela vai fazer. Se não for a vez do jogador X, vai ser a vez do jogador círculo, do jogador O. E a lógica vai ser praticamente a mesma. A única coisa que vai mudar é que aqui, em vez de usar a min_value, eu vou usar max_value, já que o jogador círculo é o min player, é aquele que quer minimizar a pontuação. Então, quando a nossa IA se colocar no lugar do oponente, ela vai verificar qual a jogada o max player deveria fazer, assumindo que ele sempre vai fazer a melhor jogada. Vou aqui ordenar a minha lista, né, com os valores resultantes dessa jogada e as ações correspondentes. E nesse caso, como é a vez do jogador O, do jogador círculo, que é o min player, eu não vou precisar ordenar em ordem decrescente, né, a minha lista. Então, eu vou só retornar qual a jogada que deve ser feita para, nesse caso, minimizar a pontuação. Tudo que a gente viu até agora
foi simplesmente a tradução em código daquilo que a gente viu na aula passada. Mas agora vamos dar uma olhada nesse algoritmo no programa aí do jogo da velha em ação. Então vamos rodar aqui o nosso programa. E aqui foi construída uma interface gráfica utilizando o Pygame para o jogo ficar bonitinho, ficar mais interativo. Eu não vou entrar em detalhes desse código, mas eu vou deixar o código aí na descrição. Então você pode baixar, analisar e ver como é que foi implementado. Aqui a gente pode escolher se a gente quer jogar como X ou quer jogar como círculo. Lembrando que o X é o primeiro a jogar. Então vamos começar aqui jogando como X. E aqui a gente tem o nosso tabuleiro, né? 3x3. E eu vou começar jogando aqui no centro. Você pode ver que a nossa IA está pensando e vai realizar a jogada dela. Então a nossa IA jogou aqui em cima e agora eu vou jogar aqui embaixo. Ela rapidamente já jogou aqui também. Eu preciso jogar aqui, senão ela vai ganhar, né? Ela jogou aqui embaixo, agora eu estou meio que sem saída, vou jogar aqui. Ela fez essa jogada e para mim só sobrou essa última opção. E você pode ver que o jogo terminou empatado, ninguém ganhou. Dessa vez eu vou jogar de novo, só que eu vou jogar como jogador círculo. Preste atenção que a minha IA jogou aqui na segunda linha, na primeira coluna. E a gente determinou isso hard-coded, né? A gente escreveu lá que se fosse a primeira jogada, a nossa IA deveria colocar sempre na segunda linha, na primeira coluna. Assim, se a nossa IA for o jogador X, ela sempre vai começar com essa jogada aqui. Mas agora é minha vez, dessa vez eu sou o jogador círculo, eu vou jogar aqui no centro. Minha IA jogou aqui embaixo, vou jogar aqui em cima agora. Agora você já pode ver que eu perdi o jogo. Se eu jogar aqui, para evitar que ela feche aqui na vertical, ela vai ganhar aqui na horizontal. E se eu jogar aqui, para evitar que ela ganhe aqui na horizontal, ela vai ganhar aqui na vertical. Então eu vou jogar aqui e você pode ver que o jogador X ganhou. A nossa IA me venceu. O jogo da velha é um jogo de soma zero. De forma que a nossa inteligência artificial, do jeito que ela foi implementada, utilizando o algoritmo Minimax, ela nunca vai perder esse jogo. Ou ela vai ganhar, ou no mínimo ela vai empatar. Por hoje é só, espero você na próxima aula.